No vídeo passado eu pude falar um pouco mais sobre constância e como você consegue construir coisas gigantescas e mudar o patamar da sua vida com a constância, como construções foram do zero absoluto até uma coisa gigantesca com a constância. Mas nesse vídeo eu falei um pouco mais sobre comparação, sobre rede social, que é uma coisa que eu vejo que a nossa geração atual, principalmente contemporânea da minha idade, gente de 17, então esse vídeo vai ser muito bom para você que tem, mano, desde 17, 14 anos até você que tem 30 ou até mais, tá ligado? Porque o conteúdo aqui é de valor, eu estudei bastante para poder fazer esse vídeo, então vou aprofundar um pouco mais sobre nesse tema de comparação e redes sociais nesse sentido. Então a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é reforçando o que eu já havia trago do vídeo passado, que é a rede social, ela meio que estampa na nossa cara tudo que a gente não é ou tudo que a gente poderia ser. E isso é um problema. Porque no nosso ciclo ali social, se vamos botar que isso daqui que a gente está vendo não existe. Esse celular aqui que está me gravando, vamos botar que ele não tinha sido criado. Você ia viver ali dentro do seu ciclo social de pessoas, tudo mais, e ok, sabe? Você ia ganhar um salário ali bom para o seu ciclo social, você ia ter sua namorada ali, você ia ter um físico ok, legal. Porém, quando a gente adiciona esse treco aqui, o que que muda? O que que muda é que você vai estar comparando o seu ciclo social, pode ter sido um ciclo social que você veio em determinado contexto, uma determinada base, e você vai estar comparando esse ciclo social com o ciclo social de outras pessoas e com a vida de outras pessoas que vieram de bases diferentes de você. E o que isso significa, na verdade? Que você vai estar comparando, por exemplo, você que tem um físico legal, você que ganha um salário legal para o seu ciclo social, e você tem uma namorada bonita, você vai estar podendo se comparar com a mulher. Você vai estar comparando a sua namorada com a mulher mais bonita do mundo. Você vai estar comparando o seu físico com um atleta de fisiculturismo que enche de bomba e faz dieta há 30 anos. E também você vai estar vendo ali uma pessoa, pô, um cara muito rico andando de Porsche em São Paulo, viajando para Ibiza, para Dubai, e você nem sabe que ele roda golpe, que ele é um 71. E aí roda cassino, essas coisas. E você não tem o contexto para analisar. Você só vê na sua imagem aqui falando, ó, essa pessoa, ela é muito mais bem sucedida que você, ela é muito melhor que tudo em você. Ela é mais inteligente, ela é mais tudo que você. Isso é ruim, sabe? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu acredito que eu lido bem com rede social e com comparação. Eu sigo pessoas muito fora da curva do meu ciclo, mas eu vejo essas pessoas como uma referência, como uma pessoa que eu quero uma pessoa que eu tenho a ambição de chegar lá. Porém, mesmo para mim, que tenho essa coisa realmente de poder pegar as pessoas como inspiração e ver, tipo, nossa, mano, eu quero chegar nesse lugar, olha a pessoa tá trabalhando, vamos trabalhar também. Às vezes, eu tô em dias mais baqueado, assim, e eu chego e falo, pô, mano, aí eu olho o Instagram assim, eu fico, pô, que droga, viu? Tô aqui, as coisas dando errado, problema acontecendo, e isso aqui acontecendo, a pessoa aqui bem, não sei o quê. Isso acaba deixando a gente mal, sabe? Em dias assim. Então, pode ser uma coisa benéfica para você, mas deve ser sempre controlada para a gente ter o máximo de bônus com o mínimo de ônus possível. E outro ponto que eu queria levantar é sobre o FOMO, Fear of Missing Out. O que isso significa? Mano, é basicamente o medo de ficar de fora. É aquele medo, por exemplo, nessa época que eu tô de vestibular, essas coisas, as pessoas ficam, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que estudar porque se eu não passar em tal vestibular, eu vou ficar pra trás, as pessoas vão ir na minha frente e eu vou ficar, vai todo mundo passar e eu vou ficar, meu Deus, eu vou ficar pra trás. Esse é o fear of missing out, é o medo de você ficar de fora de alguma coisa. E nas redes sociais isso acontece demais. É o medo da notícia, da fofoca, da vida alheia, de você ver o que está acontecendo. Então você fica ali, ó, sempre entrando, verificando. Chega a notificação ali, você fica verificando, porque você tem medo de ficar de fora de acontecer alguma coisa. Você tem medo de, mano, explodiu uma notícia, o mundo vai acabar, meu Deus, eu não posso sair pra rua sem o meu celular, porque, meu Deus do céu, a gente é assim. Eu sou assim, inclusive, em vários momentos, de ficar verificando rede social, vendo se o vídeo tá bem de engajamento, ou, mano, você tem que só largar. Isso deixa a gente, deixa a gente não conseguindo ficar longe do celular e tá sempre ali verificando, e o desejo de estar sempre conectado,
tá sempre inteirado ali das coisas, mesmo se você só seguir páginas de notícia, páginas informativas, conteúdo técnico, coisa boa ali de valor mesmo. Porém, isso deixa a gente, tipo, nesse desejo de estar sempre conectado, isso é ruim, tá ligado? Tipo, deixa a gente ansiosão, assim. Às vezes, mano, um dia que você acaba que, um dia pra descansar, você fala, mano, vou descansar um pouco aqui, aí vem intriga política, aí vem polarização, aí vem gente enchendo o saco, notícia ruim, não sei o quê, e você sai mais cansado mentalmente do que quando você foi só treinar na academia. Você sai mais cansado de um dia que você não fez nada, só ficou mexendo em rede social, de um dia que você fez um monte de esporte. Isso é engraçado, né? Mas acaba que funciona muito. É muito assim, mano. É bem desse jeito mesmo. Então, por esses dois pontos de você ter acesso a todas as outras pessoas do mundo e pessoas muito melhores que você, pode ser uma coisa ruim para comparação, como eu falei. Apresentei aqui os dois pontos, como isso pode ser benéfico ou maléfico para você, e também o FOMO, que a gente pode poder destrinchar ele um pouco melhor em outro vídeo futuramente, mas acredito que dentro dessa narrativa ficou bem legal. E você, cara, dentro desse contexto, você acaba sendo usado e não realmente usando a rede social. Então você vira o produto. Na rede social você é o produto, mas você acaba sendo usado pela rede social e não o contrário. Não você usando a rede social, ela te usando. Então não é uma coisa interessante, né? Você ser usado por uma rede social que é financiada por milhares de cérebros pensantes com bilhões de orçamento e, tipo, acaba sendo uma coisa que você não tem como muito competir. Se você deixar essa coisa acontecer de ficar sendo usado, não tem como muito você competir, não tem muito que você possa fazer. E a minha referência histórica de hoje acaba que é uma referência histórica um pouco não convencional para esse tema. Acaba que quando a gente tá falando sobre comparação, que acaba envolvendo um pouco inseguranças nossas e alguns dos nossos medos, a gente não espera vir esse nome aqui. Mas minha referência histórica de hoje é Júlio César. Por que Júlio César? Júlio César, não sei se você sabe, foi o ditador romano, o último ditador romano. A gente era uma coisa ruim, de um cara autoritário, que não sei o quê. Era apenas um cara que era eleito pelo Senado em momentos de guerras bélicas para poder ter o poder absoluto e governar ali com mais facilidade, sendo o executivo. Então, acabava sendo uma coisa melhor para todo mundo e o Júlio César era extremamente popular. Foi eleito diversas vezes como ditador e, posteriormente, ele ser eleito como meio que o ditador absoluto, ditador vitalício, se eu não me engano, foi uma das causas para a morte dele, mas vamos falar aqui sobre ele com o caso da comparação dele. Júlio César, primeiro que esses grandes caras que têm projetos muito imperialistas e muito grandes, assim, de grande escala de dominação, eles mais ou menos têm uma referência. Por exemplo, o pintor austríaco, dos anos 30, lá na Alemanha, ele acabou tendo muita referência em Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tinha muita influência e tinha uma admiração muito grande por Júlio César. E Júlio César tinha uma admiração muito grande por Alexandre o Grande. Que o Alexandre o Grande, cara, ele morreu com 32 anos e foi um dos caras que, mano, teve o maior império construído aí com 23 anos, 22, 23 anos, já tinha um império gigantesco. Então tinha conquistado basicamente tudo. Tudo que a gente conhece hoje, basicamente, ele tinha conquistado na época dele. Tudo possível na época dele, ele basicamente tinha conquistado. Então, um cara muito grande mesmo. E com 32 anos, mais ou menos, o César foi fazer uma campanha lá e ele acabou passando pela Espanha. E ele viu uma estátua do Alexandre. Viu uma estátua do Alexandre. E ele chorou. Júlio César, o cara todo posturadão que você viu nas aulas de história, acabou chorando. Por que ele chorou? Porque ele tinha 32 anos e ele lembrou que o Alexandre, com 22 e poucos anos, 20 e poucos anos, ele tinha basicamente conquistado tudo que o Júlio César ainda não tinha conquistado. E o Alexandre morreu com 32, então tudo que o Alexandre tinha conquistado, o Júlio César não tinha chegado nem perto ainda. Então foi uma coisa que bateu no Júlio César porque era um grande
um grande ícone para ele, mas acabou que ele teve esse caso de aí, insegurança assim e bateu uma coisa assim ruim para ele. Júlio César é um cara que usava a comparação muito a favor dele. Isso foi um combustível gigantesco para ele. Foi um combustível, pô, imenso para ele poder conquistar tudo que ele conquistou no período de Roma. Mas tem tanto a parte do nível obsessivo, assim, doidão, que você precisa de um certo nível para alcançar o sucesso, mas acabou que também era uma coisa que mexia muito com o psicológico dele. E a gente tem que pensar que o Júlio César viveu numa época que tinha estímulos, que ele tinha, por exemplo, isso a cada campanha que ele faria. Então, tipo, uma vez a cada 4, 6 meses ele tinha um estímulo assim. A gente tem estímulos assim todo dia por causa dessa coisa aqui. Então, tipo, é outro nível, né? Então, bem, vê aí, ele usou como combustível, mas também era uma coisa que acabava pegando para ele. Outra coisa é uma rivalidade política que ele teve com Pompeu. Pompeu era o principal comandante antes de Júlio César, ele comandou parte do Oriente de Roma, conquistou parte para o Oriente de Roma. E numa campanha que Júlio César fez a Gália, ele queria prestígio nessa campanha, conseguiu esse prestígio, foi uma coisa que funcionou menos para ele, e depois de um tempo ele foi ali, depois de ter obtido um certo prestígio com as campanhas que ele vinha feito, ele venceu a guerra civil contra o Pompeu, e aí ele meio que se tornou realmente ditador naquele período. Mas foi uma pessoa que ele tinha amplamente rivalidade por ter realmente meio que ser esses dois lados, de Oriente e Ocidente. Então acaba que era uma rivalidade política que ele tinha, mas fez ele crescer muito, que fez ele até derrotar o Pompeu em batalha na guerra civil que Roma teve. E outra coisa que Júlio César teve, Júlio César veio de família nobre, era um cara que tinha um certo grau de nobreza, mas a família dele nunca teve poder mesmo, de fato, de mandar e desmandar. E acabou que isso deixou o Júlio César um pouco desconfortável, porque ele queria mais prestígio, mais poder, e meio que querendo sempre provar o seu valor. Então, mesmo sempre sendo esse cara posturado, meio que conquistador das coisas, que fazia as coisas acontecerem e ir para frente mesmo, ele tinha um certo grau de insegurança de realmente querer provar sempre o seu valor, sabe? Então acabou que isso foi uma coisa que eu percebo, da minha interpretação mesmo, posso estar errado, mas eu percebo que ele tinha um certo grau de insegurança, assim, por conta dessa coisa de ficar provando seu valor. E ele fazia isso por muitas formas. Ele investia muito na imagem dele, tanto nas roupas que ele usava, nas festas que ele dava para as pessoas, também doações, os discursos que ele fazia, muito voltado para um grau de populismo, de ter o maior prestígio das pessoas, ele era extremamente popular. E ele também quebrou algumas tradições pro Senado, querendo realmente ser o ditador vitalício absoluto. E ele, por questão de ego, realmente, dele, por querer ser o cara, o romano, o maior romano da história, ele acabou depois tendo briga com o Senado, desafiou e acabou sendo colocado como ditador vitalício, como eu já havia meio que adiantado já um pouquinho antes nesse vídeo, que foi uma das causas de terem armado todo aquele golpe para ele, terem matado ele depois. Então foi um cara que, por causa de tudo isso que ele tinha, todo esse background dele, fez ele querer crescer demais, que acabou levando até a grande queda dele, foi a morte dele, que ele não veio a se tornar imperador romano, mas depois dessas brigas todas, teve guerra civil depois disso, e acabou Roma virando um grande império. Então, acabou que era um cara bem, um cara extremamente conhecido, um excelente governante. Na Alemanha, no Império Alemão, o imperador era chamado de Czar. Não, Czar era na Rússia. Era Kaiser na Alemanha e Czar na Rússia, que era César em alemão e César em russo, porque ele era realmente uma grande figura do que era ser um bom governante. Então, ele usava isso de bem para bem, a questão da comparação, porém não ainda tinha um ônus ali, com muito menos estímulo do que a gente tem nessa época, na nossa época. Então acredito que eu consegui destrinchar um pouco, falar tanto da parte positiva quanto da parte negativa da comparação, e o que você pode tirar disso
É que, cara, querendo ou não, se comparar é preciso. Você tem um certo grau de obsessão por aquela coisa, é preciso. E a comparação, ela vai te impulsionar um pouco para frente. Porém, se você se perder ali, estiver num dia ruim, como eu já havia falado que às vezes eu passo por dias ruins e eu me comparo de maneira errônea, eu posso ali estar realmente sendo um atraso para mim. Então, a melhor forma de você se comparar é com o seu antigo eu, porque é a única pessoa que você tem realmente a base e o contexto dela. O meu eu de ontem tem a mesma base do eu de hoje. Então, o meu eu de hoje deve fazer melhor do que o meu eu de ontem. Então, é realmente uma comparação justa, porque você tem o mesmo contexto e a mesma base da pessoa. Querer me comparar com uma pessoa de 50 anos, bilionária, que já tem a vida feita, família, é injusto, entendeu? Então, eu querendo seguir nessa linha, uma pessoa que não saíram do mesmo lugar, mas acaba que eu me comparando comigo mesmo é a melhor solução que eu enxergo para você nesse quesito. É lógico que tem casos que vai ser bom você fazer isso, mas em geral, lógico, né? Generalizando, não posso estar falando por qualquer situação, mas generalizando, acaba que seja a situação mais favorável você se comparar consigo mesmo. Então, eu fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Acredito que foi um bom vídeo, que eu devo ter agregado o máximo de conteúdo aqui para isso. Estudo o máximo para poder fazer esses vídeos aqui para vocês, para poder realmente gerar o máximo de conteúdo possível. Então, eu espero que você tenha gostado. Me siga nas minhas outras redes sociais, Matheus Brugin no Instagram, Brugin com 2 N's no TikTok. Venho fazendo alguns vídeos por lá também. E também, mano, se você tem interesse em aumentar o faturamento da sua empresa, diminuir os custos operacionais usando a internet, pode entrar em contato aqui na minha empresa. O nome da empresa é BM Media, uma empresa que eu tenho junto com o meu sócio. A gente vai estar podendo, meu time vai estar podendo atender você de uma forma muito boa lá. Então, se você entrar no link aqui, a gente pode estar te apresentando um plano de aumento de publicidade paga, também questão de integração com inteligência artificial no seu atendimento e também até um processo comercial extremamente relevante e estabelecido para vendas high tickets, se for o caso do seu produto. Então, realmente, fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o like, se inscreve aqui para você estar podendo acompanhar mais vídeos como esse. E também vou estar tentando fazer aqui um vídeo por semana. Vou dar meu máximo para poder cumprir essa meta. Então, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo.